e peçamos ao nosso Mestre Jesus a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo e de reflexão possamos absorver os conteúdos necessários para que possa possibilitar em nós as mudanças, as reflexões importantes em nossa vida. Que Jesus continue sendo o nosso modelo e guia na nossa vida. Que assim seja. Que assim Então, seja. Cláudia, minha amiga, Jesus, né, te ilumine, te ampare, e que possamos aproveitar ao máximo dessas horas que vamos ter em companhia com o Evangelho. Assim seja. Fica por lá. Boa noite a todos. É uma alegria rever, né? Alguns que eu já conheço. Ana Cláudia, Paulo, Valentim, quem mais que está? Seu João, Arcanjo, alguns eu não, Fidelis também. Esse tema auto-perdão, ele surgiu, que a gente já falou em outro momento sobre perdão, e Alberto lançou essa proposta, né, para falar sobre auto-perdão. E para a gente falar sobre auto-perdão, vamos relembrar um pouquinho do que nós já falamos sobre perdão, para a gente adentrar aí nesse, é muito grande esse campo de falar sobre o auto-perdão, falar sobre nós mesmos. É muita informação, vamos dizer assim, então eu vou tentar apresentar, né, uma proposta que abra nossa mente para entender um pouco desse universo, mas que nos convide também para estudar mais e cada vez mais a gente fazer a nossa reforma íntima, porque o auto-perdão, ele depende muito da reforma íntima, da nossa reforma. E aí, quando a gente fala de perdão, vamos lembrar, perdão, ele vem do latim perdonare, né? Perdonare, que é perdoar por completo, dar um pouco mais, né? A gente já falou sobre isso tanto. Então, entregar mais, perdoar. O perdão significa isso, vem do latim. Então, quando a gente perdoa, a gente se propõe a perdoar, a gente precisa perdoar por completo. Não aquele perdão que eu te perdoo, mas não quero ver a cara de fulano. Eu te perdoo, mas para mim ele morreu, né? Não, mas tem que ser um perdão por completo. E o perdão, eu digo por experiência própria, quando a gente fala sobre aquele assunto, né, aquilo que nos magoou, aquilo que provocou aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, de rancor, e a gente fala, aquilo não causa mais dor para a gente. Não é que eu vou perdoar, não é esquecer, né? A gente perdoar, eu lembro, falo do assunto, do ocorrido, mas aquilo ali não me causa mais dor. Se eu tenho isso, se eu já não está me causando dor, então eu perdoei. Agora, quando a gente perdoa o marido, o filho, perdoa o marido, e fica ali na ferida. Ah, o marido fez isso, a esposa fez isso, a gente fica, né? Como se tivesse um ferimento, e aí ele está cicatrizado, a cicatriz está lá. Eu vou lembrar que aquilo aconteceu, eu não vou esquecer. Mas se eu fico todo dia batendo na ferida, né? Então, esse ferimento ali, ele vai me causar dor, porque estarei sempre futucando, vamos dizer assim, né? Mexendo com isso. Então, se eu falo, se aquilo não me causa mais dor, então eu perdoei. Eu falo isso por experiência própria. Quando a gente consegue perdoar por completo, porque faz bem para quem perdoa. O verdadeiro perdão é a atitude que liberta das amarras do ódio, do ressentimento e da mágoa. Ele é escolha consciente, independe da concordância do outro.
eu escolho perdoar. Mesmo que o indivíduo que me ofendeu, ele não, às vezes ele nem está sabendo, né, do que ele fez, eu que me magoei. A gente cria muita expectativa no outro e nós somos frutos de ações, né? O pensamento, ele gera sentimento, o sentimento, ele gera ação, essas ações, é, elas são imprevisíveis, a gente não prevê, né? A gente não prevê e quando elas acontecem, elas são irreversíveis. Se eu faço mal, o que eu digo, o que eu falo, já aconteceu. Eu não tenho como voltar ao passado, não tenho como voltar atrás e modificar aquilo. Eu vou tentar corrigir, eu vou fazer uma coisa, vou fazer outra, mas eu preciso trabalhar isso para não gerar um sentimento de culpa, porque é a culpa que vai provocar em mim aquele sentimento de culpabilidade, o sentimento de danoso, né? Que vai corroendo ali, que eu vou remoendo, e aí vai me levando para um campo de psíquico que vai me, cada vez mais, vai me alterando a minha capacidade, a minha saúde, alterando o meu estado emocional, né? As minhas relações sociais. E aí, o poder do perdão, a gente vai para o universo dizendo que o perdão, ele, no caso, o perdão, ele tem um poder extraordinário de produzir saúde emocional, em quem consegue praticar. Ele é muito benéfico para a saúde, a minha saúde, para a saúde de cada um. O perdão, ele ajuda a seguir em frente, né? Ele é bom para quem perdoa. É lógico que é bom para quem é perdoado, mas mais para quem perdoa, porque você se liberta. Quando a gente falou outra vez sobre perdão, é como se estivesse carregando um peso. Eu vou carregando, eu vou alimentando ressentimento, vou alimentando mágoas, vou alimentando rancor, e às vezes o outro nem sabe o que foi que aconteceu. Então, a gente precisa se libertar desses pesos, libertar dessas culpas, libertar desse ressentimento. No livro, Joana de Ângeles, na obra Libertação pelo Amor, ela fala assim, no capítulo 9, o ódio, o ressentimento, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora sua procedência é emocional. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central, olha aí que a gente já está falando do organismo, a gente está falando né, que é de procedência, né, emocional, a gente está falando de sistema nervoso central, né, a gente, no caso de Joana, né, irão afetar o sistema circulatório com resultados negativos para o respiratório, ao tempo que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando para o sistema imunológico, que se desestrutura. Grande número de enfermidades orgânicas e tratamentos de transtornos psicológicos processam dos sentimentos atribulados. Nós podemos notar que o perdão ele é altamente terapêutico e o que vale muito a pena o esforço pela conquista do perdão em nossas vidas, começando pelo auto-perdão, pois quem a si próprio não consegue perdoar, dificilmente conseguirá perdoar os outros. Então, começa por mim. Eu preciso, né? O perfeccionismo, ele desestrutura muito a culpa, porque a gente não quer errar, eu falo por mim, né? A gente quer fazer as coisas todas certinho, quer se comportar, quer cumprir o evangelho, quer ser um homem de bem, quer seguir, né, o dever de casa, vamos dizer assim. Mas a gente falha. Nós somos seres em processo de evolução, cada um na sua caminhada, e podemos errar. A gente não vai insistir no erro,
Mas se a gente erra, a gente precisa se perdoar pelo que aconteceu. Não vou ficar preso na culpa do acontecido. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar aquela situação? Boa noite, Daci, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa Tudo bem noite. com vocês? Tudo em Eu estou paz. muito triste hoje. Tive uma notícia de minha irmã ali em São Paulo, 58 anos, ontem à noite. Eu estava tendo a live autoconhecimento. Ela teve um derrame nos dois lados do cérebro, hemorrágica, está entubada e está com morte cerebral. Amanhã cedo vão desligar os aparelhos. Então, eu queria pedir a todos vocês, Casa Espíritas, fazer oração para ela. Como é o nome dela, Daci? Maria Aparecida Silva Rocha. Ela tem 58 anos. Acabei de saber a notícia. Que seja feito o melhor na vida dela, né? E de todos, a todos os familiares, né? Deus sabe de todas as coisas. Que Jesus fortaleça a todos. Então, vamos continuar. Então, o Evangelho, ele nos convida ele nos recomenda a perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão alheio. O sentimento do perdão, ele era muito vinculado ao aspecto religioso, né? A pecado, né? A igreja utilizou muito, né? A gente não está aqui para fazer esse comentário, mas assim, o perdão ele era muito utilizado na igreja para, né? Para os fins, né? Que eles achavam que deveriam usar. E hoje em dia ele não está só na igreja, no caso, né, no caráter, no aspecto religioso. Ele adentrou no conceito terapêutico da psicologia e da medicina. Então, não há dúvidas que a sanidade mental e o equilíbrio emocional, ele tem raízes, né, profundas no indivíduo. E exercer o perdão e receber o perdão, ele influi muito no nosso emocional e no nosso psicológico. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, não é mais o caráter religioso. Ele também já tem na medicina, já tem os estudos, a gente vê, né? Cada vez mais as pessoas precisando e fazendo terapia, porque ajuda bastante nesse processo. E aí, essa questão do perdão influencia bastante no aspecto mental, o nosso mental e o emocional. Então, qual é a orientação? Perdoar a si mesmo e perdoar ao outro. Para eu perdoar o outro, eu preciso me perdoar. Cada vez que eu sou inflexível comigo, eu serei inflexível com o outro. Tem aquela. Diz assim, quando você aponta para o outro o defeito do outro, o erro do outro, é porque dizem, né, que a gente tem conhecimento de causa. Eu tô apontando aquele erro ali porque eu já fiz, eu já errei, ou aquilo acontece comigo, então eu estou apontando o dedo para o outro. Aí, Valentim, quando a gente aponta, minha mãe dizia, né, a gente aponta o dedo assim, aí vem três para a gente, né, um está indo para o céu. Aí a gente aponta, mas com conhecimento de causa. Somos nós mesmos. Então, eu preciso me perdoar para poder perdoar o outro. Se eu sou inflexível, é porque comigo eu serei com o outro também. Então, a gente precisa ter esse cuidado conosco. A gente precisa... A reforma íntima é muito importante nesse processo. Na caminhada para alcançar a nobre conquista do perdão em nossas vidas, faz imprescindível que comecemos por nós mesmos, ou seja, pelo auto-perdão. Dificilmente teremos êxito em perdoar ao trem se primeiramente não analisarmos a nós mesmos. Nós somos convidados a praticar todos os dias o perdão, seja no lar, seja, né, com os nossos familiares, no trabalho, no trânsito, no convívio social, nos estranhos ao convívio, porque quando a gente também não
Tem pessoas que são estranhas, que a gente não quer conviver, mas a gente precisa perdoar entendendo que cada um está na sua jornada, cada um está no seu passo na evolução. E entendendo também que nós trazemos a nossa bagagem, cada um traz a sua malinha. E eu tenho, né? A gente não sabe, as vidas são entrelaçadas, então cada um que passa pelo nosso caminho é para deixar um aprendizado e para a gente corrigir algum desafeto, alguma coisa que aconteceu lá no passado. A gente não sabe quantas vidas nós tivemos, a gente não sabe o que Deus, né, misericordiosamente nos deu essa possibilidade de poder vir corrigir sem ter que saber o que foi que a gente fez lá no passado, em outras vidas. Então, eu preciso compreender que o outro está na sua jornada, está no seu passo. E aí eu preciso também me compreender, porque eu também trago a minha bagagem. Né? Eu não comecei agora, então eu trago a minha bagagem. Eu preciso me auto-perdoar também. Fazendo essa análise acerca de nós mesmos, nós iremos perceber que temos muitos aspectos que necessitam ser aprimorados. Muitas questões que necessitamos vencer, questões que dão origem aos conflitos, que todos temos, e com dedicação e muito trabalho, a gente vai vencendo pouco a pouco, trabalhando as nossas emoções, trabalhando nossos sentimentos. E assim, eu falo da terapia porque é importante a terapia, porque nos ajuda nesse processo de conhecimento, né? Nesse processo de reforma íntima. Todo aquele que se avalia, ele tem melhores condições de tratar com o outro, justamente porque se eu percebo em mim as falhas que eu tenho, eu vou entender também que o outro tem as falhas. Então, se eu me avalio, isso aí, gente, é aos pouquinhos, no dia a dia. A gente não vai conseguir corrigir nessa vida tudo que a gente precisa. É aos poucos que a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, a minha voz está falhando. O frio está aqui, o frio está demais. Bem-aventurados os misericordiosos, o apóstolo Paulo afirma que quando estamos perdoando o outro, também estamos exercendo o auto-perdão. Um é consequência do outro, porque somos com o outro como somos conosco mesmo. Eu perdoo o outro e eu vou me perdoando. Então, eu vou exercendo o auto-perdão, porque eu tenho conhecimento que aquele outro tem a falha e eu tenho a minha falha também. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Então, Paulo nos convida a perdoar aos inimigos, aos amigos, mesmo assim dando provas, né, de amizade. Perdoar as ofensas. E para a gente, Deus nos perdoar, a gente precisa perdoar o outro. E a gente precisa perdoar a si mesmo. Nos auto-perdoar. Na oração do Pai Nosso, a gente está lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que a gente está perdoando quem nos ofendeu? E a gente se perdoa também? Então, vamos fazer esse exercício. Ao acordar, quando fazer que nem Santo Agostinho, passar, revisar todo o acontecimento, boa noite, Agendão, todo o acontecimento do dia, fazer uma reflexão e o que eu preciso me perdoar, o que eu preciso perdoar ao outro, para não ficar alimentando ressentimento, para não ficar alimentando mágoa, para a gente não ficar alimentando rancor. Quem já não fez essa pergunta? O que eu fiz, meu Deus, não tem perdão. Deus nunca vai me perdoar. Será que Deus vai me perdoar? Eu não mereço perdão, o que eu fiz não merece perdão. Quantas perguntas, né, quantas afirmações que às vezes quantos questionamentos que a gente faz.
fica se punindo pelas coisas que fez. O que eu posso fazer para melhorar? A gente sabe que não tem como voltar atrás e deixar o que aconteceu, aconteceu, o leite já derramou, eu não tenho como, né? Não, ele não vai ser o mesmo que eu junte, mas o que aconteceu, o leite derramou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o leite derramado? O que é necessário? E começa com o auto-perdão. Começa comigo e eu perdoo também o outro. Auto-perdão é quando uma pessoa, ele se perdoa pela falha que cometeu com ela mesma. Eu falhei, eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu gritei com alguém. Eu me perdoo porque eu gritei com meu filho. Eu exagerei, eu gritei. Eu me perdoo porque eu briguei com meu pai, eu briguei com minha mãe, falei algumas verdades para meu irmão. Tem várias situações no dia a dia, coisas simples. Eu me perdoo porque eu criei expectativas demais no outro e ele não conseguiu cumprir, eu querendo, e aquilo estava me corroendo, me sufocando. Mas eu preciso entender que o outro está na jornada dele e eu tenho a minha e que eu sou falha, eu estou aqui, somos seres imperfeitos. Estamos buscando aqui, a gente faz parte da nossa evolução, da nossa jornada. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir. Quando a gente errar, a gente não vai ficar incorrendo no erro. Errou, reflete, analisa, para não mais fazer, vai e não tornes a pecar. Então, analisa o que foi feito, o que é que pode, o que é que eu posso para seguir em frente. Eu me liberto das amarras, eu perdoo, me perdoo, perdoo o outro e sigo em frente. Porque o perdão é necessário para a gente seguir em frente. Se eu não me perdoar e não perdoar o outro, eu não vou seguir em frente. Porque eu vou ficar sempre presa. E quando a gente não perdoa, a gente sempre fica preso ao carrasco o ofensor, né? Que a gente vê como um carrasco que me fez mal. Às vezes ele nem sabe que fez alguma coisa para mim e eu tô ali remoendo, eu tô ali alimentando um sentimento que desnecessário, gastando energia numa coisa que não nem precisaria, porque eu criei uma expectativa que o outro fosse, achando que o outro fosse cumprir. Eu criei. E o outro não tem condições, porque ele está na jornada dele, eu estou na minha, né? Cada um no seu passo. O auto-perdão, ele gera culpa. Orgulhosos que somos, não aceitamos imperfeições, não aceitamos erros, deslizes, falhas. Eu digo para vocês por experiência própria, porque eu sou perfeccionista. O bom é que eu já estou melhor, estou numa versão melhor, mas o querer ver tudo certinho, tudo no seu devido lugar, que as coisas aconteçam, que dê tudo certo. Eu sou assim. Estou melhorando, mas buscando, através da reforma íntima, me melhorar para que isso não me aflija tanto, de ver algo fora do lugar, de ver que o outro, que meu filho não correspondeu às minhas expectativas. São várias coisas que a gente pode analisar. E aí, o meu trabalho, como eu vou trabalhar isso em mim? Eu já percebo, eu já tenho análise, eu já sei que aquilo ali me incomoda, já sei que o perfeccionismo aí vai me gerando culpa, porque eu não estou dando conta das expectativas que eu criei para o outro fazer e até em mim mesmo. Eu não sou a Mulher Maravilha dos filmes que dá conta de fazer tudo, eu não sou. Eu sou um ser imperfeito que estou aqui para aprender. Venho com minha carga, né? Venho com minha bagagem, e aí eu desfiz a minha malinha e eu preciso organizar, mas não com esse perfeccionismo que exige, que chega ali, que se você não tratar, ele fica ali lhe corroendo. Eu estou dando exemplo de perfeccionismo porque a culpa, essas imperfeições, esse erro, esse deslize, vai gerando culpa e a gente vai com o pensamento ali, ó,
fica martelando, como fala, né? Fica ali, né? A consciência ali. E a gente vai se punindo por isso, porque a gente não consegue fazer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do jeito que a gente quer. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Então, se temos consciência de que nós não somos perfeitos, nós precisamos olhar para os nossos erros e acolher, sabendo que nós somos falhos e isso faz parte do nosso processo de evolução. A culpa ela é responsável por processos, vários processos neuróticos. A gente fica neurótico porque a gente quer que tudo seja certinho, tudo aconteça, tudo flua, e as coisas não são assim. Não é esse mundo perfeito, esse mar de rosas, que a gente não está aqui, a gente não veio aqui a passeio. A gente veio aqui para aprender, para evoluir. A gente não veio aqui para passear, não. Então, a necessidade de se auto-perdoar para a recuperação do equilíbrio emocional e por respeito a nós mesmos, porque a gente precisa entender que a gente está num processo ainda de crescimento, nós somos crianças, né? Temos ainda nessa jornada evolutiva, a gente tem muito ainda que aprender. A gente precisa ser humilde, gentil, né? E tolerante conosco, para a gente também ser com o outro. Mas principalmente a gente precisa ser humilde, a gente precisa ser tolerante, não esqueçam disso. Eu estou falando assim porque eu tenho que o tempo todo ficar me lembrando disso. Ser tolerante comigo mesmo. O auto-perdão, ele traz o espírito Hamed, né? Que eu falo Hamed, não sei se... O auto-perdão, ela nos diz, o auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e sermos amados, e possibilidade de dar e receber serenidade. Então, paz de espírito, é tudo que eu quero. Paz de espírito, deitar minha cabeça no travesseiro e paz de espírito, né? E amar e ser amado, que coisa boa, é muito bom, né? A gente pensa, é tão fácil, mas não é fácil, não é fácil. Mas a gente, devagarzinho, a gente vai conseguindo. A aceitação, ela não nos exime da tarefa de reparar os erros cometidos. Afinal, nosso estágio evolutivo, ainda nós não temos condição de não errar, né? Como eu já falei, a gente não veio aqui para... A gente vai errar porque a gente está aqui para aprender. A gente veio, né, para aprender. Mas a gente precisa sempre aprender com os erros, perdoar a si mesmo e recomeçar. Porque eu errei, eu aprendo com o erro e o que eu vou fazer daqui para frente. Eu não posso incorrer no erro, ficar persistindo no erro, como não vou falar, a gente, mais uma vez, né, com relação à igreja, a gente erra, peca, confessa, e aí a gente faz uma oração, uma Ave Maria, Pai Nosso, aí perdoado, daqui a pouco eu vou fazer tudo de novo. Não é assim. Vai, não voltes a pecar. A gente errou, a gente corrige o que precisa ser corrigido, a gente se perdoa e a gente segue em frente. Mas a gente não vai incorrer no erro. Se a gente já passou pelo erro, se a gente já adquiriu aprendizado naquilo ali, a gente precisa aprender, porque a dor, ela educa, o sofrimento, né? Então, o que eu aprendi, e aí eu vou seguir em frente. Eu não vou ficar incorrendo no erro, e se eu perdoei por completo, eu não vou ficar mexendo na ferida. Porque se eu ficar mexendo na ferida, eu não perdoei. E isso vai gerar um dano emocional, desequilibra, né, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, e a gente vai a bola de neve, né? A gente não consegue sair disso. E a reforma íntima, mais uma vez falando, é importante nesse processo, a gente se avaliar sempre. A culpa, ela se refere à responsabilidade, né? O que é a culpa? Ela se refere, no dicionário fala, se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral, espiritual a si mesma ou a outrem. Então, a culpa, ela faz isso, né? A responsabilidade, a gente se sente responsável por algo que a gente causou para a gente ou para o outro, e aquilo ali fica na nossa mente, produzindo sentimento que vai
nos cobrando a perfeição, nos cobrando que a gente tem que ser sempre certo, nos cobrando que a gente feriu e aquilo vai ficar com aquilo ali remoendo, não é assim. Aconteceu, vamos corrigir, vamos aprender e vamos seguir em frente. E esse texto que eu pedi para o Alberto aí para um texto de Joana, é um texto muito grande, não vai dar para a gente, já tem o que, meia hora, a gente não vai conseguir falar esse texto, mas Joana de Anjos, ela fala sobre auto-perdão. Quem puder depois, em outro momento, foi uma página psicografada, né, por Divaldo em 4 de janeiro de 2005, né, em Salvador. E algumas coisas, o que ela fala, que a culpa, toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Eu vou mostrar assim para vocês, não vai dar, né, Alberto? A gente só tem 10 minutos? Não, tem 30 minutos ainda, Cláudio. 30? Pronto. E do que nós falamos aí um pouco sobre a introdução, esse texto de Joana, eu vou colocar na tela aí para vocês, né? E Joana, algumas pessoas, né? A Joana é difícil, tem algumas palavras do dicionário, eu coloquei, né? Eu tive cuidado de colocar entre parênteses e tudo, para a gente dar ela vem selar essas informações, no caso do que eu passei para vocês, mas do experiência própria, porque a gente está, o que eu estou falando do nosso dia a dia, do meu dia a dia, do que a gente precisa, e, né, com base também em algumas do Evangelho, mas o de Joana, ele vem selar vem ratificar tudo isso um pouco que eu falei para vocês, mas esse texto é muito bom. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Agora, Alberto, vocês conseguem ver aí Agora eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir passar. Vamos lá. Auto-perdão. Toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou ao trem. Cedo ou tarde, ressumam, quer dizer, gotejam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal em caminho de transtorno de conduta. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos que deve ser enfrentada com serenidade e altivez, né? Com dignidade, com nobreza. Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Quer dizer, ninguém é irretocável, ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, a gente está aqui no processo de evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam o estado emocional do momento. Há períodos em que o bem-estar a tudo enfrenta com alegria e naturalidade, enquanto que, em outras ocasiões, os mesmos incidentes produzem distúrbios e reações imprevisíveis. Pois, eu tenho momentos de bem-estar, a gente precisa entender que nós temos nosso momento de luz e nosso momento de sombra.
por mais que eu tenha momentos que eu estou enfrentando com alegria e naturalidade, em outro momento vai acontecer algum distúrbio, alguma reação imprevisível, que isso pode acontecer, né? Como a gente falou, é imprevisível. E eu posso estar num momento de alegria e de repente eu entristecer, eu já ir para um momento de sombra. Todos podem errar, e isso acontece a miúde, quer dizer, frequentemente, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Muitos males são ao próprio indivíduo feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e liberar-se dos efeitos danosos. É a culpa que causa esse remorso. Uma reflexão em torno da humanidade, que cada qual é possuidor, permite-lhe entender que existem razões que o levam a reagir quando deveria agir, a revidar quando seria melhor desculpar, a fazer o mal quando se cumpriria fazer o bem. Então, em vez de eu revidar, eu vou agir para corrigir. Em vez de quando seria, né, no caso, revidar, quando seria melhor desculpar, né, a fazer o mal, quando deveria fazer o bem, então, é melhor fazer o bem e não fazer o mal. A desculpar, a agir e não reagir a alguma ação. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, no exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. Olha o que Joana está nos convidando, né? Uma reavaliação da ocorrência, analisar, né? Fazer um exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluir racionalmente, que é necessário, e predispondo-se a dar uma nova oportunidade, porque todos merecemos uma oportunidade, principalmente nós mesmos. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós, né, contingentes, que significa cipós contingente, é cipó apertado do remorso. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. Esse algoz aí, esse carrasco, né? Uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão, que consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo, que ele é infeliz, que é a sua peçonha, né? Que o veneno caracteriza o estado de inferioridade. É isso aí que a gente fala com relação a entender que cada um está na sua jornada. Então, se o outro nos ofendeu, o perseguidor, ele está enfermo, ele é um infeliz. E ele está, talvez, a gente não sabe o que, né, que cada um viveu em vidas passadas, a bagagem de cada um, mas ele pode estar no estado de inferioridade. Mediante este enfoque, surge um sentimento de compaixão que se desenvolve, diminuindo a reação emocional da revolta ou do ódio, ou da necessidade de revide, descendo ao mesmo nível em que ele se encontra. Eu preciso do sentimento da compaixão, né? Para desenvolver, porque a compaixão ela vai diminuir essa reação, essa revolta, esse ódio, essa necessidade de revidar. Porque eu não vou descer ao nível do meu perseguidor, eu não vou descer ao nível do meu carrasco. Eu tenho que me manter no meu equilíbrio. E a compaixão vai me ajudar a entender o outro.
O cérebro cientista norte-americano Booker T. Washington, que sofreu perseguições inomináveis pelo fato de ser negro e que muito ofereceu à cultura e à agricultura de seu país, asseverou com nobreza: não permita que alguém o rebaixe tanto a ponto de você vir a odiá-lo. Gente, eu destaquei até em amarelo, porque isso é muito forte. Não permita que alguém o rebaixe tanto a ponto de você vir a odiá-lo. Uma pessoa nos fazer um mal, ou nós fazermos um mal a alguém a ponto de despertar o ódio, isso é muito ruim. Precisamos ficar atento a isso. Então, a gente não pode permitir que o outro desperte. Eu não posso permitir que o outro desperte ódio em mim. E eu também não posso despertar o ódio no outro. Desejava dizer que ninguém deve aceitar a ojeriza, o desprezo, a antipatia de outrem, o seu ódio e o seu desdém a ponto de sintonizar na mesma faixa de inferioridade. Permanecer acima da ofensa, não deixar-se atingir pela agressão moral, constitui um antídoto para o ódio de fácil irrupção, que é a invasão bruta, né? O ódio invade de forma bruta quando a gente se conecta com essa faixa vibratória de inferioridade, essa faixa do ódio, e aí o permanecer acima dessa ofensa, né? Não se deixar atingir por essa agressão moral, a gente é um antídoto para que esse ódio ele não alcance, né? Não encontre morada no nosso coração, vamos dizer assim. Sem dúvida, existem os invejosos que se comprazem em denegrir aquele a quem consideram rival, por não poderem ultrapassá-lo. Também chamei os odientos que não se permitem acompanhar a ascensão do próximo, optando por criar-lhes todos os embaraços possíveis. São numerosos os poltrões, né, os covardes, que detestam os lidadores, os lutadores, porque pensam que os colocam em posição de inferior, em postura inferior, e se movimentam para dificultar-lhes a marcha ascensional. São incontáveis aqueles que perderam o respeito por si mesmos e autorrealizam-se agredindo os lidadores do dever e da ordem a fim de nivelá-los em sua faixa moral inferior. Isso aí com relação à inveja, né? Então, muitos covardes, que quantas pessoas criticam, né? Quando a gente vai, né? Quantas pessoas a gente vai colocar, né? A gente critica o outro por várias questões, e às vezes, né? Porque fulano tá trabalhando, tá lutando, tá batalhando, e ele vai criticando a pessoa, não sabe a luta de cada um, e por muita pura inveja, e isso vai dificultando a marcha, né? A pessoa não se respeita e aí fica agredindo o outro, apontando o outro e querendo trazer aquele outro para aquela faixa vibratória inferior, porque não consegue, vamos dizer assim, o brilho do outro, a luta, aquilo ali, se eu fico vendo aquela luta, aquele trabalhador ali, está despertando em mim um sentimento de inveja, de cobiça, mas eu não faço nada para fazer igual, vamos dizer assim, para trabalhar. Por que não vou eu fazer a mesma coisa? Então é mais fácil eu apontar, eu tentar agredir o outro para trazer ele para aquela minha faixa vibratória, para aquela minha situação de inferioridade. Deixar que a compaixão tome todos os sentimentos, tome os teus sentimentos e envolve-os. Deixa que a compaixão tome os teus sentimentos e envolve-os na lã da misericórdia. Essa lã da misericórdia, a lã, ela é uma fibra, né, que protege a pele dos animais. E a gente pode entender essa lã aí como a misericórdia, né, de Deus que nos protege. Então, a compaixão é como se fosse uma camada de proteção que nos reveste dos sentimentos ruins. Quanto gostarias que assim fizessem contigo, caso ainda se detivesse na situação em que eles estagiam? Perceberás que é um sentimento de compreensão, embora não de conivência com o seu erro, tomará conta de ti, impulsionando-te a seguir adiante sem que te perturbes. Então, eu vou seguir adiante,
né? Não vou ser conivente com o erro do outro, tenho um sentimento de compreensão e vou seguir em frente sem me deixar perturbar. Sobre o acicate, né, o estímulo desses infelizes, aos quais tem o dever de compreender e de perdoar, nós temos o dever de compreender e perdoar o outro, porque eles não sabem o que fazem, ignorando que a si mesmos se prejudicam. Seguirás confiante e invencível no rumo da montanha do progresso. Ninguém escapa na Terra aos processos de sofrimento infligido por outrem, em face do estágio espiritual que se vive no planeta e da população que o habita ainda ser constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Então, nós somos crianças ainda no processo. A gente está aqui para aprender. E ninguém escapa, né, ao processo de sofrimento que a gente inflige a alguém. Não te detenhas porque não encontres compreensão, nem porque os teus passos tenham que enfrentar armadilhas e abismos que saberás vencer, caso não te permitas compartilhar das mesmas atitudes dos maus. Chegarás ao termo da jornada vitoriosamente, e é isso que importa. O eminente sábio da Grécia, Solon, costumava dizer que nada pior do que o castigo do tempo, referindo-se às ocorrências inesperadas e inevitáveis da sucessão dos dias. Nunca se sabe o que irá acontecer logo mais e como se agirá. Desta forma, fazes sempre todo o bem, ajuda-te com a compaixão e o amor, alçando-te a passar paisagens mais nobres do que aquela por onde deambulas, por onde caminha sem destino por enquanto. Perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima, que se depura e se enobrece. Pilatos e Jesus defrontaram-se em níveis morais diferentes. A astúcia e a soberba num, a sua glória mentirosa e a sua fatuidade, que é a vaidade, né, desmedida de Pilatos, a humildade real, a grandeza moral e a sabedoria profunda no outro, que era superior ao bitre, né, ao canalha, representante do poder terreno de César. Covarde e pusilânime e fraco, Pilatos não lhe viu culpa, mas não o liberou, porque estava embriagado de ilusão sensorial, lavando as mãos em torno da sua vida, porém não se liberando da responsabilidade na consciência. Estoico, né, que é inabalável, e consciente, Jesus aceitou a imposição arbitrária e infame, deixando-se erguer numa cruz de madeira tosca, a fim de perdoar a todos e amá-los uma vez mais, convidando-os à felicidade. E ele, na cruz, ele nos recomendou, né? Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Nós possamos refletir sobre isso e lembrando sempre que precisamos, né, perdoar e auto-perdoar. E Joana fala, perdoa, pois, e auto-perdoa-te. Tem uma imagenzinha aí de um coração machucado aí, abraçando, que a gente possa ter essa compaixão conosco também, né, de nos auto-perdoar, porque vale a pena investir no perdão consigo mesmo e com o outro, para que o remorso, o arrependimento, eles não sejam nossos companheiros no futuro. Né? A gente precisa resolver aqui. Se a gente não quer voltar, a gente não quer voltar em outras vidas com os perseguidores, né, com os algozes, a gente precisa resolver agora, né? É o momento. E aí a gente investindo no perdão conosco, né, consigo mesmo e com o outro, ele vai nos ajudar nesse processo aí, na nossa caminhada. E Chico Xavier deixou uma mensagem para a gente que a vida não nos permite voltar atrás, mas nos deixa aprender com o que já passou. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E a gente tem essa oportunidade de fazer um novo começo. Né? A gente tem essa oportunidade, todos os dias Deus nos dá essa oportunidade de
acordar e começar um novo dia, mesmo que a noite venha, que venha a sombra, mas no outro dia vem o sol, vem a luz, e a gente começa tudo de novo, a gente tem a oportunidade. Não é fácil. Eu digo para vocês porque para mim não é fácil, para ninguém é fácil. Mas exercer o perdão nos ajuda bastante a seguir em frente, que o perdão nos ajuda a seguir em frente e auto-perdoar também. Eu não sou a melhor mãe do mundo, eu não sou a melhor profissional, eu tento, eu dou o meu melhor. A gente procure fazer o nosso melhor. O trabalho que você tiver, o que você estiver fazendo, faça com amor. Né? E servindo, lembrando que a gente está aqui para servir também, servir ao próximo, servir ao outro. E servir a nós, ter compaixão por nós mesmos, né? E a gente precisa, o que for que nós fizermos, seja na casa espírita, seja no lar, seja com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, no trânsito, sejamos tolerantes e saibamos perdoar a nós mesmos e ao próximo, porque isso vai nos ajudar na nossa caminhada, vai nos ajudar no nosso processo. Que ninguém quer adoecer, a gente quer ter uma vida saudável. E para a gente ficar saudável, a gente precisa perdoar, lembre sempre. Mesmo que alguém pise no seu sapato, mesmo que quando pisa, né? Não foi nada não. Se a unha estiver inflamada, estiver machucada, a gente não tiver num bom dia, aquilo ali, se não tiver num bom dia, aquilo ali vai machucar bastante. E a gente lembra disso, porque às vezes a gente está inflamado, a gente não está no dia bom. Então, vigiar e orar. Porque tem dia que a gente não está bom, a gente lembrando que a gente tem um dia que a gente está em luz, tem dia que a gente tem um momento de sombra. Mas é muito importante que a gente aprenda a perdoar. E é um exercício diário, porque nessa vida a gente não vai conseguir fazer o dever de casa todo, não, porque é muita coisa para aprender ainda, muita lição para aprender. E aí, Alberto, meu tempo. Tá dentro Meu do tempo tem tempo, 50. Cláudia. Muito Eu bom, fiz Cláudia. assim, Obrigado pela sua... eu quis fazer esse texto, ele é muito longo, mas assim, se eu fosse só ler ele porque ele é bem. É um texto que a gente precisa, acho que, ler todo dia. É extenso, mas nos convida a exercer esse perdão, esse auto-perdão. E quando eu estava, né, estudando, como eu falei com você, né, que a gente tem algumas dificuldades, enfim, mas foi para mim mesmo, porque eu preciso me auto-perdoar pelas, né, de criar expectativa no outro, eu preciso entender que o outro, cada um está no seu momento, cada um está na sua jornada, e não é fácil. Coisa simples, dentro de casa mesmo, né? Com família e tudo, entendendo que um irmão está na jornada, que ele está ali, que se está comigo no pacote, veio no pacote, é porque eu preciso, se eu estou num passo, mas a doutrina já me ajuda um pouco, então se eu estou num passo um pouco né? Conhecendo um pouco mais do Evangelho, eu tenho que ajudar, preciso ajudar o meu irmão que está ali naquele ressentimento, naquelas, sabe? Então, é com família, porque é na família que a gente vai exercendo, né? Que precisa exercer. Deus não tem, é a família, onde tudo começa, é na família que a gente vai praticando. É o laboratório, né? Principal é família. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, despertado em vocês a vontade, porque a gente precisa de vontade de tudo, para tudo a gente precisa de vontade. Ter iniciativa, mas para ter iniciativa a gente precisa ter vontade de fazer. Eu espero que vocês tenham despertado a vontade de fazer esse exercício diário, de se auto-perdoar, de perdoar o outro e não ficar se culpando. Aconteceu, errou, o que é que precisa fazer? Vamos seguir em frente para a gente aprender, seguir em frente para a gente não voltar a errar. E se a gente errar de novo, gente, vamos de novo, corrige, uma hora a gente aprende. Se desviou do caminho, Jesus bota a gente no trilho de novo, né? É conectar, ficar em sintonia com a espiritualidade, com o nosso espírito guardião, pedindo sempre a orientação necessária para a gente ser assertivo nas nossas escolhas, no exercício do nosso livre-arbítrio, porque não é fácil. Viver é um desafio. Todos os dias a gente tem a oportunidade. Mais um dia, né? O tempo está passando tão rápido e a gente precisa aproveitar da melhor forma, porque
quando a gente chega lá, né, que a gente chega lá e vai dizer assim, o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz da minha encarnação. E a gente, quando chegar lá, a gente vai perceber que a gente gastou tanto tempo com alimentando sentimentos que não são bons, a gente deixou de fazer o nosso dever de casa, a gente deixou de ler um livro, uma página que seja um parágrafo, a gente deixou de ir ao centro, a gente deixou de fazer a caridade, porque perdoar é um ato de caridade, né? Quando eu perdoo a mim mesmo é um ato de cura, mas perdoar o outro é uma caridade. A verdadeira caridade, né, é praticar a indulgência, a benevolência, né? Indulgência, benevolência e perdão das ofensas. E a gente praticar a caridade. Porque quando a gente chegar lá, que for perguntado para a gente o que é que você fez da sua vida, eu fiz tão pouca coisa, tão pouca coisa. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. Obrigada, gratidão. Muito obrigada. Ok, Cláudia, obrigado também pela sua reflexão, que você continue se auto-iluminando, né, através do estudo. Joana é um desafio, muita gente não gosta de estudar ela porque acha que é difícil, Sim, mas se a gente fizer um esforço, a gente consegue extrair sempre conteúdos que nos auxiliam nesse autoconhecimento. E o auto-perdão, gente, não é uma coisa simples, não, porque a gente tem que descobrir em nós algo que muitas vezes está ali causando um, um certo sofrimento disfarçado, que está tudo bem, tudo em paz, mas na realidade, o que é que nós estamos, quando é que nós estamos fazendo algo com a gente que está nos causando, de certa forma, um sofrimento, um atraso, né? Algo que está nos impossibilitando dar um avanço na vida da gente, assim, na perspectiva de melhora, né? Tanto material como espiritual. Então, muitas vezes somos motivados por ações e atos de desamor, e a gente não quer assumir. Então, a gente tem que ter essa postura de detectar na gente essas fragilidades e ter a coragem de se auto-perdoar. Não é aquele desculpismo, né? Achar que não, eu não posso sofrer por isso, tá? Né? Por qualquer coisa, não. É mais complexa. Mas aos poucos a gente vai tomando consciência dessas situações onde e quando os nossos pensamentos, nossos atos nos causam, né, dor e sofrimento. Gente, eu vou passar a palavra para os amigos aí, para também fazer perguntas e dar também um parecer. Mas eu vou fazer uma perguntinha bem simples para a Cláudia aqui. Cláudia, quando a gente não ama, a gente sofre? quando a gente não ama, a gente Quando só, o amor é necessário para afastar da gente o sofrimento? com certeza. O amor cobre a multidão de pecados, né? A gente precisa amar, a gente veio aqui para amar, a gente precisa amar o sentimento do amor. Em outra, uma live que eu tava, né, que eu fiz um estudo, amar e servir. O amor, ele aparece na Bíblia 7.000 e poucas vezes, e o servir 2.000 e poucas vezes, são entrelaçados, e o amor é muito necessário. O amor, quando a gente ama, o amor por exemplo, o amor de uma mãe que é incondicional, independente o filho faça o que for, a gente ama do mesmo jeito. A gente precisa do amor, a gente precisa do amor primeiro, que a gente precisa do amor de Deus. E Deus nos ama de tal forma que a gente permitiu, né, que a gente venha para a gente corrigir as nossas falhas, os nossos erros, e a gente vai vindo nessa jornada. O amor é extremamente necessário para a cura dor, cura sofrimento. A gente, seja o amor de mãe, amor de pai, o amor de amigo, amor de quem quer que seja, de um amigo, um abraço fraterno, os sentimentos bons, todos eles, e o amor está incluso em tudo, né? Obrigado, É Cláudia. minha,
Mas é isso mesmo. Gente, a Se palavra alguém está quiser aberta aí. comentar, Fiquem à vontade. Cláudia, né? a palestra foi boa, Cláudia. Muito boa esse assunto, né? Um assunto bem debatido pelos espíritas. E a minha contribuição para a sua reflexão, sua palestra, seu estudo da noite, é 5 perguntas com resposta, né? As pessoas também perguntam assim, o que significa o auto-perdão? A resposta é, o auto-perdão é o desafio de aprender e conhecer, aceitar e amar nós mesmos. Independente de nosso passado, o auto-perdão nasce da compreensão e do que somos. É fundamental conhecer nossa identidade verdadeira, a qual vai se revelando pouco a pouco. Raramente isso acontece de uma só vez. Segunda pergunta o que é o perdão espiritual? O perdão espiritual é um processo mental ou espiritual que tem por objetivo cessar ressentimento tóxico. Abre parênteses, dentre eles, a principal é a raiva. Fecha parêntese, contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferentes erros e fracassos. Trata-se de uma habilidade que precisa de treino. Terceira pergunta é, como se livrar do ressentimento? Como lidar com as mágoas? Procure entender a razão. Para lidar com as mágoas, o primeiro passo é entender que quanto maior o tempo que ela permanece em sua vida, mais profunda se transformará a ferida, tornando a cicatrização ainda mais difícil. Exercite a compreensão e busque trabalhar o perdão. Quarta pergunta é a seguinte, qual a importância do auto-perdão? O auto-perdão é o perdão e auto-perdão, uma porta para a saúde mental, que o auto-perdão não significa justificar comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer a humanidade em nós mesmos, compreendendo que errar faz parte do crescimento. Ao se perdoar, você se liberta da autocondenação, possibilitando a oportunidade de aprender com os erros e seguir em frente com a compaixão consigo mesmo. A quinta pergunta e última, para deixar o pessoal também da sua contribuição da noite, qual a importância de perdoar a si mesmo? Alguns estudos sugerem que o perdão pode ter vários benefícios psicológicos, incluindo a redução dos sintomas de depressão, ansiedade e outros transtornos. Um grande benefício vem de deixar ir a raiva, que, por sua vez, leva à diminuição do estresse. Essa é a minha contribuição durante a noite, sua reflexão e seu estudo. Parabéns, Deus te dê luz, te abençoe e também incentive a você fazer outras palestras e muita criatividade. Obrigada, Fidelis, pela sua compreensão e pela sua participação, né, no caso, e essas perguntas aí, venho a ratificar o que a gente falou sobre, né, o quanto é necessário o perdão e o auto-perdão, porque interfere na nossa saúde, né, é um exercício diário, aos pouquinhos, a gente não consegue de vez, né, precisa ter compaixão, interessante, muito bom, obrigada pela sua colaboração. Ok, Cláudia. Está Seu aberto aí, Adalberto, pessoal. prazer em vê-lo. Boa noite. Boa noite. Tudo em paz por aí? Tudo em paz, graças a Deus. E o senhor? Viva. Tá tudo bem, tudo em paz. Ótimo. Falar sobre o perdão é uma coisa que toca em cada um de nós. E é como se diz, o perdão começa de casa. Ou seja, de nós mesmos. Enquanto a gente não conseguir entender o que é perdoar, a gente não vai ter condições de perdoar o outro.
porque a gente exige muito do outro e esquece de nós. Porque primeiro a gente tem que exigir de nós mesmos, e essa exigência é exatamente para observar como estamos falando, as palavras que às vezes a gente coloca, o outro entende de maneira contrária ao nosso pensamento, porque depende do grau evolutivo de cada espírito. O espírito que já está mais desenvolvido consegue oferecer a outra face, como Jesus pede. Aquele que ainda não tem um desenvolvimento, é como se antigamente eu até falava, perdoar jamais. Hoje, graças a Deus, já tem um burilamento, pouquinho, mas pelo menos isso eu não posso mais dizer. Porque eu sei que é preciso perdoar, mas é preciso entender o que é perdão. Porque falar da boca para fora, como a gente diz, não adianta. Eu perdoo fulano. Aí, toca no nosso calcanhar, não vou mais fulano. Eu perdão. Aí eu lembro uma imagem de uma criança, de acho que 5 anos, a mãe reclamava muito, a mãe chegou, falou para o menino, fique quieto, senão eu vou perder a paciência. Aí o menino chegou e disse, quem tem paciência não perde. Ninguém perde o que não tem, né? E aí, já falei muito isso, viu? E ainda falo, viu? E aí a gente vai observando tudo isso, e é uma sequência, é um degrau que a gente vai... E o perdão, seu Adalberto, é libertador. Quando a gente perdoa, né? A gente se libera de um peso, assim, ó. E fica mais fácil para a gente seguir em frente, viu? A gente vai libertando das amarras, deixando para trás e, ó, seguindo em frente, sem peso. Tem coisa que a gente fala que não é com aquele pensamento de magoar alguém, mas o outro já não gostei do que fulano falou porque me magoou. A pessoa não falou nesse sentido. Então, aí a gente não tem nada que perdoar porque a gente não falou no sentido de magoar. É o que acontece muito, porque a gente diz, Deus tem que perdoar a gente. Deus, ele nunca é magoado por nada, ele sabe das nossas deficiências. Então, o processo é nosso. Deus colocou as várias reencarnações para a gente entender esse sentimento, esse processo aí da gente buscar esse entrelaçamento com os nossos irmãos e, de mãos dadas, a gente superar todos esses obstáculos. Eu vi o Fernando, tempo que não vejo Fernando. E tem aqui boa noite para todos. É um prazer estar aqui nesse momento tão importante para mim também. E vendo a Cláudia falar sobre o perdão, que é muito importante, e principalmente o auto-perdão. Né? Eu fico muito, muito grato por isso, por ter podido ter a oportunidade de escutar. E vamos lembrar, Cláudia, vamos lembrar Alberto, vamos lembrar Valentim, uma fala de Joana de Ângeles também, sobre o perdão. Ela intitula Perdoa-te. Está lá no livro Filhos de Deus. Num pedaço da mensagem, ela diz assim, quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. Foi essa sua fala de hoje. E ela complementa dizendo que o homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Aí nós pegamos essa fala de Joana e fomos lá no Via de Luz. Encontramos uma fala de Emmanuel, que ele aproveitou uma anotação de Mateus
no capítulo 5, 47, uma fala de Jesus. Que fazeis de especial? Né? Então é importante que a gente entenda essa fala de Jesus, o que nós estamos fazendo de especial. Uma das coisas é nos autoconhecendo e nos autoperdoando. E no final dessa mensagem, Emmanuel indaga para a nossa reflexão final. Que fazeis mais que os outros? Né? É muito importante. É isso aí, o Alberto falando de amor, né? A gente precisa primeiro se amar, né? E amar o outro. Como é importante amar. Conforme a Joana fala, né? O homem que se ama, o homem que ama a si mesmo se ama. Sim, sim. Boa noite, tudo bom, Cláudia? Oi, Angenor, boa noite. Não estou lhe vendo, mas prazer em falar contigo. É que eu tô com a internet fraca, aí eu evito, tô querendo colocar ela não cair. E aí fica mais leve, mas está me ouvindo, vocês me conhecem. Sim. Vocês sempre sabem que eu estou presente. Fernando, prazer em rever você, meu irmão. Obrigado. Eu quero justificar as minhas ausências, né? Não há necessidade, sua presença já satisfaz bastante. É uma honra. É. Interessante que dentro dessas palavras, Cláudia, que você aplicou com simplicidade, porém com uma grandeza muito grande, sobre essa vivência de perdão e culpa, esse conflito que nós seres humanos ainda está intrínseco a gente vivenciar esse conflito. Porque às vezes a gente, como a Adalberto também colocou bem, às vezes a gente não diz nada ao irmão de caminhada. E a gente se sente culpado, não pelo que a gente fez, mas a gente também se sente culpado pelo que a gente não fez, ou deveria fazer. Então, você vê como nós somos uns seres humanos difíceis e trazemos conosco, como diz Joana, no livro Momento de Consciência, que nós somos tendentes para o bem. Nós somos seres intrinsecamente voltados, é inato em nós, para o bem. Não sabemos utilizar o nosso livre-arbítrio, né, nesse amor que a gente fala, mas nesse amor entre nós, seres humanos, é um amor que a gente deve unir com a fraternidade, o amor fraterno. Esse elo de ligação. Porque para chegar a Deus, a gente tem que chegar a nós primeiro. Então, perdoando o outro e perdoando-se a si mesmo. Então, foi muito bem, Cláudia. Eu não teria pergunta para te fazer, mas eu teria, com a sua permissão, só fazer essa observação, um acréscimo, que assim você permite, de Sim. que a gente precisa estar muito atento com a nossa responsabilidade, com os nossos deveres hoje. Você vê que o congresso que esse ano foi sobre o espírita, o dever, o espírita no mundo. Então, como é o espírita no mundo? Como é que nós devemos nos comportar? Qual é a responsabilidade que precisamos realizar perante ao mundo, primeiro perante a nós? Então, ter responsabilidade dos nossos deveres, direcionar a nossa consciência para o propósito do bem, porque o bem está dentro de nós. Se somos filhos do amor, nós também somos amor. Então, precisamos ser lúcidos, precisamos analisar as consequências, né? As consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Precisamos ser prudentes. É isso que Alberto colocou antes, e que a gente diz, eu não estudo Joana porque é difícil. Não, Joana não é difícil. Joana é clara, concisa, objetiva, porque ela abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, que advirão consequências, e ela se preocupa conosco. Nós deveríamos estar reunidos sempre com o Joana ao nosso lado, que é uma mãe, uma mulher que tem um sentimento
que quer nos conduzir para o bem, porque ela sabe, e repito, ela mesmo diz que o bem está dentro de nós. Então, somente a luz é que vai converter essa claridade e brilhar a vossa luz, assim como Jesus disse. Então, minha irmã, parabéns para você nessa noite, mais uma vez, feliz na sua observação, na sua simplicidade, mas muito profunda, porque nós estamos estagiando, né, no momento entre um conflito e outro. A gente sai da amorosidade e vai para o conflito da belicosidade, da vez do nosso temperamento, das nossas emoções, que não sabemos ainda gerenciá-la. Então, por essa razão, a ignorância muitas vezes predomina em nossas vidas. Por isso que Joana chama, que precisamos ser lúcidos, responsáveis, para que não se predomine o mal no nosso dia a dia. E aí a gente não precise desculpar-se a si e nem ao outro. Porque quem tem lucidez, quem tem responsabilidade, quem tem dever, não se ofende. E nem ofende ao seu próximo. Parabéns, querida. Gostei em revê-la. Igualmente. Boa noite, queridos irmãos. Você E falando irmãs aí. sobre Ô, Cláudio. a de Boa noite, Roberto. para mim, é importante essa fala sua aí, porque quando a gente sai de casa, né, que a gente vai para fora, as nossas atitudes, os nossos gestos, né? Você fala assim, a gente ser luz, deves aí falando de ser luz. Fernando, seu microfone está ligado. Quando a gente fala de ser luz, onde quer que a gente esteja, fora da cidade, em outro país ou qualquer lugar, quando a gente se a gente praticar, a gente ser luz, se a gente com nossos gestos, nossas atitudes, porque antes, no início, quando eu era adolescente, quando eu falava que eu era simpatizante da doutrina, mas eu não falava para todo mundo, porque tinha muito preconceito. Hoje em dia eu falo, e as pessoas me conhecem pelos, né? Eu estou tentando ainda, eu sou um ser em evolução ainda. Mas pelos meus gestos, minhas atitudes, quando eu digo que sou espírita, as pessoas não fazem, já me veem diferente, eu já cheguei aqui, outras pessoas já começaram a assistir palestras, já passei palestras no YouTube, rádio Web Fraternidade, eu já indiquei, já coloquei algumas pessoas no movimento, já conheci algumas outras pessoas, e aqui é diferente essa questão de centro espírita, não é que nem no Brasil, eu estou com essa dificuldade, mas eu me sinto muito feliz, porque através das minhas atitudes, através do pouquinho do que eu falo, do que eu vou fazendo, porque não adianta a gente ter o conhecimento se a gente não praticar. Então, hoje eu entendo que é mais praticar. Eu preciso estudar, preciso. Mas eu preciso praticar no dia a dia, servindo, amando, tolerando, perdoando. E eu venho buscando e fazendo isso. Tem dias que eu sou luz, tem dia que eu sou sombra. Mas é muito bom, porque onde quer que a gente esteja, essa responsabilidade a gente tem que levar com a gente. Porque é assim que a gente vai ser o testemunho do Evangelho, né, de Jesus. É assim que a gente começa a testemunhar. Valentim tinha levantado a mão, Darcy também, não sei qual a ordem aí, Fidel está coordenando. Eu vou respeitar e passar a vez para minha irmã Darcy. Depois eu falo. Gratidão, meu irmão. Estou assim um pouco emocionada, que eu estou passando um momento muito delicado, como já falei com vocês. Mas parabéns, Claudinha. Parabéns, meu anjo. Foi uma palestra maravilhosa, muito boa mesmo. 2 pilares de grande importância na nossa caminhada: o amor e o perdão. Sem ele,
acho que a gente fica praticamente estacionado. O amor, o perdão é o maior gerador de luz em nossos caminhos, é onde nossa luz se expande, se irradia em todas as direções, quando a gente tem o amor e o perdão de coração, pelo coração, que vindo do coração, junto com essa luz que ilumina tudo e a todos. Ô, gente, olha, eu estou emocionada, não sei nem o que eu estou falando, estou assim, passando por um momento muito difícil. Deus que abençoe a todos vocês. A gente entende, Daci, né? O coração que fala. Coragem e fé, minha irmã. Minha irmã está morrendo, ela só falta tirar os aparelhos para ela acabar só tirar o aparelho, só ela já está com morte cerebral. Ela está em São Paulo e é tão difícil. Por mais que a gente ache que a gente é forte, mas nesses momentos é difícil. A gente só sabe quando passa. A gente tem que pedir a Jesus para fortalecer, porque não é fácil, mas você já tem o conhecimento, e aí isso já ajuda. Não é fácil, porque a gente passar por uma perda de um ente querido é muito difícil. Mas Cristo é nossa sustentação, Mestre Jesus, o nosso Criador, Deus é nossa sustentação. Nesses momentos. Feito melhor na vida dela, na vida de todos, né? Compreendendo que, né, faz parte do nosso processo, né? E Valentim. Eu quero aproveitar a oportunidade, minha irmã, para lhe parabenizar mais uma vez por esta apresentação tão profunda, tão bela, no sentido de nos conduzir a todos às reflexões na busca do autoconhecimento. E assim sendo, nos conhecendo melhor, poder exercitar o auto-perdão e o perdão aos nossos semelhantes. Num dado momento, você ressalta ali a importância de não criarmos expectativas demasiadas aos nossos irmãos, nos fazendo compreender, Cláudia, que é necessário realmente voltar mais uma vez para nós mesmos e nos percebermos como capazes de buscar, assim, conquistar com esforço pleno nas ações do bem, conquistar as virtudes que certamente nos conduzirá cada vez mais próximo do nosso Pai. E o perdão, ele é, sem sombra de dúvida, o meio que nós precisamos estar trabalhando em nós, em todos os sentidos do nosso viver, para que não deixemos de vivenciá-lo na sua plenitude. Embora não sendo pleno, mas nós estamos todos tendo a felicidade dos estudos, adquirindo assim o conhecimento para o aprimoramento do nosso espírito. Então, na fase em que nós nos encontramos, ainda que um tanto atrasados no nosso processo dessa caminhada evolutiva, mas nós estamos numa condição que não dá mais para deixar para amanhã, em especial uma ação tão bela, tão dignificante, e que nos fará realmente avançar muito nessa evolução moral e espiritual, que é a ação do auto-perdão e do perdão ao próximo. Então, eu vou fechar aqui só com um verso de uma grande mensagem, o perdão, dizendo o seguinte: eu sou a força do amor para que a tua vida seja plena de alegria. Busca-me no imo do teu ser, com a coragem da tua fé. Não te excuses a fazer de mim oportunidade de estender a bênção da paz e do amor. Eu sou tudo o que a vida espera de ti. Eu sou a graça da misericórdia divina.
Eu sou a grandeza interior que deve emanar de ti. Eu sou a beleza da tua alma. Eu sou a paz do teu coração. Eu sou a luz da tua vida. Eu sou o perdão. Muita paz e muita luz para ti. Forte abraço, minha irmã. E a nossa irmã Daci, estamos todos juntos, emanados do amor de Deus, para que neste momento, minha irmã, vibremos sempre a favor de todos os irmãos, que assim como a sua irmã, esse ente querido seu, possa ter êxito nessa caminhada. É só mais uma fase, mais um ciclo da vida que se transforma para melhor, em nome de Jesus. Muita paz. Deus que lhe abençoe, abençoa a todos. Boa noite, meus irmãos. Então, eu gostei dessa sua, Valentim, dessa sua poesia aí. Para mim soou como poesia, Valentim, sobre o perdão. Gente, sobre o perdão, eu acho uma virtude muito... Deixa eu esclarecer. Ela é do livro Na Cura da Alma, da nossa irmã Lúcia Cominato, pelo Espírito Maria do Rosário. Lindo, eu achei lindo sobre Só o usei perdão. 2 versos da mensagem. É assim, né? Assim, porque às vezes a pessoa fala do perdão e muitas vezes não sabemos nem desculpar, né? Que dirá o perdoar, né? Eu, particularmente, nessa caminhada de estudando o espiritismo, eu acho difícil ser espírita, como eu acho difícil o perdão, né? Que o perdão tem que ser aquele de coração, né? Como eu acho difícil também Joana de Ângeles, gente, não entendo, muitas vezes eu acho aquelas palavras que eu não conheço, acho difícil, talvez seja, eu não diria ignorância, eu acredito que é evolução, né? Eu acredito que todo mundo temos evolução, e talvez eu não consiga atingir a evolução de Joana de Ângeles. Eu, particularmente, às vezes eu vejo a mensagem e eu, assim, não entendi. Talvez seja evolução. E sobre o amor, Alberto, eu vou falar para você que o amor existe de muitas maneiras. Muitas vezes, o não é o amor. Muitas vezes sair de certas situações, sabe? Assim, situações que não estamos bem, a gente sai, é amor, tanto para a gente como para o outro. Porque muitas vezes as pessoas se enganam sobre o amor, né? Acha que o amor é aquele amor de homem, mulher, amor. Existe sim, gente. Eu acho que o amor mais verdadeiro é tipo de mães para filhos. Esse daí eu não tenho dúvida. Mas muitas vezes a gente se engana no amor. E muitas vezes, sabe, fazer prece para o outro, sabe, a gente apertar a mão, a gente dar um bom dia, tudo isso é gesto de amor. Eu acredito assim, muitas vezes o amor, ele é tão imenso, mas ele chega assim, ele é tão imenso que a gente não consegue ver a imensidão dele, que está nas pequenas coisas, sabe? Naquele sorriso que a gente deu de manhã para aquela pessoa que está ao nosso lado, aquele bom dia, né? Oferecer um café, vamos tomar um café junto, tudo isso. Gente, o amor está presente 24 horas do dia na nossa vida, mas muitas vezes nós não conseguimos ver, sabe? Não sei, isso eu não sei também o que é isso, mas muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu preciso amar, eu tenho que amar, eu não amo, então eu, sabe, esperando o amor de outras pessoas, né? Quando a gente sabe que a gente tem um Deus que nos ama, apesar das nossas imperfeições, e quem que tem que nos amar somos nós mesmos, porque nós nos amamos, nós vamos amar o outro. Então existe muito tipos de amor que muitas vezes a gente faz o dia inteiro e a gente não percebe. E é isso que eu queria dizer para vocês sobre Joana. Eu acredito assim, que não é assim, não é. Eu acho que é falta de evolução, né? Joana, no tempo dela, ela foi uma mulher muito, sei lá, assim, né? Muito além do tempo, e talvez certas pessoas, tipo eu, não consigam atingir aqueles pensamentos de Joana. Não chamaria de ignorância, chamaria de falta de evolução. E é isso, gente. Gente, que maravilha, né?
Que pena que já está chegando no final, a gente extrapolou um pouquinho o horário, mas nada que seja de merecimento para todos, porque é um presente para todos nós, para mim em especial, porque esses momentos de estudo se tornou um bálsamo para o coração e luz na mente. Estudar também é uma forma da gente evoluir e se libertar dos grilhões do passado. Então, para mim, esses estudos têm sido um bálsamo mesmo, presente, e ouvir vocês se tornou, assim, uma necessidade da alma, viu? Muito bom. Quero agradecer a presença de todos. Sobre nós desceu energias do plano espiritual, como daqui para lá também. Foi uma troca. E eu creio que todos estão abastecidos, né, de conhecimento, de sabedoria, e agora é só colocar em prática. Eu quero pedir a Cláudia para fazer a prece de final e não esquecer, Cláudia, de citar o nome de Maria Aparecida Costa, sabendo que ela agora está sendo assistida e amparada pela grande família que está em felicidade acolhendo ela. Esse é o sentimento que me veio aqui agora, que passou pela minha mente, que ela está bem socorrida, que a família espiritual está amparando ela, estão todos felizes lá, porque vão recebê-la de volta. Já é um presente, né? Recebê-la de volta, né? E nós sabemos que, pelo conhecimento, como Cláudia falou, a gente se encontra no plano espiritual, viu, dona Daci? Você vai ter muitos encontros com ela aí. Então, muita paz, obrigado a todos, e passo a palavra para a Cláudia para fazer a prece de encerramento. Muita paz para todos. Uma boa noite. Deus que abençoe, Alberto. Deus que abençoe todos vocês. Amém. Obrigado. Antes de fazer a oração, disse, só dando meu testemunho com relação a Joana, que eu também no começo achava difícil, eu pegava, eu lia e desistia. Mas quando começou o estudo com os meninos, isso foi me ajudando. E assim, até hoje eu tenho que estar com o dicionário. Eu vejo uma palavra, você vê que o texto que passei, eu fico colocando do lado lá, porque é um pouco difícil, viu? Pra gente é difícil, mas a gente vai... eu digo assim, que se uma frase, a gente compreender e fizer sentido pra gente, já valeu a pena o estudo. E eu, assim, tô com o problema da questão de diferença do horário, mas eu ganhei 1 hora aqui, que aqui tá em horário de inverno, então eu acho que vai ter momentos que eu vou conseguir, pelo menos um tempinho, ficar com dia de sexta com estudo, porque fazer que nem Alberto, eu sinto falta do estudo, de ver vocês, de conversar, da troca de energia, é muito bom mesmo. Eu só quero ler rapidinho aqui a lição 136 de Vida Feliz, que Joana fala assim: usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão e, como efeito, tolerância. Assim, semeia hoje a tolerância de forma a colhê-la amanhã. Isso eu abri isso hoje, poucos instantes, assim, já para deixar para o final da leitura antes da oração. Então, aos que se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos, respirar um pouco, serenar as nossas mentes, agradecer a espiritualidade, nossos espíritos guardiões, pelo momento de hoje, pedindo, Senhor, proteção e amparo para todos nós, para os nossos familiares, em especial para Maria Aparecida, irmã de Daci. Que o teu socorro, Senhor, alcance toda a família, conforte, console, fortaleça,
entendendo que faz parte da nossa jornada, o processo de desencarne. Que Maria Aparecida seja assistida pela espiritualidade, pelo plano espiritual, pelos familiares, no mundo espiritual, e que a família daqui entenda, Senhor, compreenda que o teu amor nos basta para seguirmos em frente, nos basta para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Te agradecemos, Senhor, por o momento de hoje, te pedimos paz, que a tua paz alcance os nossos corações, alcance o coração dos que detêm o poder, os presidentes dos países que estão em guerra, pedindo, Senhor, que tu alcance o coração de todos, a mente de cada um, que eles possam optar pela paz, pelo amor, pela justiça, pela fraternidade, que tenhamos um olhar de compaixão para com o outro, conosco mesmo, que aprendamos, Senhor, a perdoar. Aprendemos que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas que exercer o perdão conosco e com o próximo vai nos ajudar no nosso processo de evolução. Nos dá uma noite de sono tranquilo, que o teu amor seja presente em nossas vidas, que possamos, Senhor, ser instrumentos do teu evangelho de amor. Pratiquemos dentro e fora do nosso lar o teu evangelho. E que tu nos fortaleça, nos ilumine, nos proteja, nos guarde e nos direcione no teu caminho, no caminho da paz. Sê conosco hoje e sempre, nos abençoa, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja.